A paz do Senhor, meus irmãos, graças damos a Deus por este domingo que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Nós estamos aqui nesta manhã, entrando na presença de Deus, convidando os amigos, irmãos, para participarem desta live. Se você depois puder assistir ao longo do dia também, seria muito bom que você não deixasse de participar da nossa escola bíblica dominical. Nós queremos, nesse momento de dificuldade que estamos passando, é um momento delicado, a orientação é ficarmos nas nossas casas e é de responsabilidade de cada um de nós, pastores, também orientá-los que fiquem dentro das suas casas, principalmente os nossos irmãos acima de 60 anos, procure não sair de casa, aqueles irmãos que tiverem a necessidade de alguma forma, telefone, por mídia social, e nós, na medida do possível, estaremos tentando socorrê-los. E para que nós não venhamos quebrar o nosso vínculo de escola bíblica dominical, nós queremos convidá-los a participarem conosco da escola bíblica dominical. Pelo menos a gente vai tentar aqui, de forma resumida, trazer esclarecimentos acerca da palavra de Deus. Pai do Senhor, irmão Celso, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor esteja contigo aí onde você está. E nós vamos então acompanhar o término das nossas lições pelas lives que vamos realizar, e os nossos cultos serão também executados via live, pois bem sabemos que todos nós estamos ali com restrições para participarmos aí das nossas reuniões. Irmãos, é um momento difícil, nós esperamos que todos compreendam esta necessidade, que todos atendam esta chamada dos nossos governantes e também dos nossos pastores presidenciais e setoriais, pois, irmãos, a melhor coisa que temos a fazer, irmãos, é a prevenção. E a prevenção, irmãos, vai trazer para nós uma segurança maior. Vamos ao Senhor, irmã Juliana, Deus abençoe sua vida. Que bom que você está participando também. A irmã Juliana logo mais vai também ali para o hospital, Santa Clara. Está internada, ela sofreu ali uma fratura no fêmur, uma queda que ela levou ontem, e aí ela vai se dirigir para lá. Mas nós estaremos aqui, irmãos, dando sequência à nossa escola bíblica dominical. Estamos só aguardando mais alguns minutinhos, irmãos, para que alguns irmãos possam chegar também. Paz do Senhor, irmão Nicodemos, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor esteja aí no seu lar, entrando com paz, com gozo, com saúde para toda a família aí. Júnior, Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu amado. Que o Senhor fale ao teu coração. Os irmãos tenham só um minutinho só de paciência, os irmãos estão começando a entrar. Nós vamos dar início à nossa aula de escola bíblica dominical, tá bem? Irmão Márcio Rocha, Deus abençoe, meu querido. Um abração para o senhor, para a família. Dá um beijão no João Rocha aí, nosso paizão aí, tá bom? João Vitor, Deus abençoe. Acorda a turma aí, João Vitor. Vamos participar da aula aí, tá bem? Sérgio Ferreira, que Deus abençoe. Seja bem-vindo, meu irmão, a essa live. Que o Senhor possa falar fortemente ao seu coração. Nós queremos aqui, irmãos, adentrar a nossa escola bíblica dominical. Mãe Eliane, Deus abençoe a senhora, Regina Lúcia e os irmãos que estão aí. Nós queremos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Existem alguns hinos sugeridos aqui para que nós louvemos. Depois você, com a família, pode reunir aí na sua casa, a irmã Regina, o Sérgio, a Luciana Santos. Vocês reúnam aí e louvem ao Senhor na casa de vocês. Nós vamos entrar na lição nesta manhã. Eu convido vocês aí onde você está a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos, irmãos, dirigir a Deus uma oração, pedindo a Deus que venha falar conosco nesta manhã. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, e na sua presença nós queremos, ó Deus amado e santo, agradecê-lo, Senhor, pelo dia que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu louvo, ó Senhor, pela vida dos teus servos que estão entrando, ó Deus, nesta live, que o Senhor possa alcançá-los ali na casa de cada um deles, trazendo gozo, paz, alegria, que é o teu reino implantado em nosso coração, Senhor. Que nesta manhã a manifestação do teu Santo Espírito, Senhor, possa visitar a cada um dos teus e que nós possamos, ó Pai, nesta manhã, crescer na graça e também no conhecimento de Cristo Jesus através da sua palavra, que é santa e é poderosa. Tu és poderoso para curar, tu és poderoso para livrar, tu és poderoso para abençoar, ó Deus, em todas as áreas da vida dos teus servos, ó Deus, que irão participar desta live nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a aula de hoje é a aula de número 12. Nós estaremos falando, irmãos, na aula passada falamos sobre o homem do pecado e nesta aula, então, nós vamos falar sobre o homem perfeito. O homem perfeito, que todos nós sabemos, é Jesus Cristo. Lição de número 12, dia 22 de março de 2020, Jesus, o homem perfeito. O texto áureo, irmãos, se encontra em Lucas, no capítulo 2, e o versículo 52. Diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e estatura, e em graça, para com Deus e os homens. É interessante, irmãos, nós observarmos que a Bíblia ela não fala muito da infância para nós. Ela não vai trazer para nós, irmãos, dados da infância de Jesus. Mas o Evangelho de Lucas, ele tem uma particularidade. Ele investiga muito a família, a origem e a infância de Jesus. E pelo menos alguns relatos ele nos dá acerca da infância deste menino. Uma coisa, irmãos, que fica bem clara para nós no Evangelho de Lucas é que Jesus, ele, mesmo sendo criança, ele tinha particularidades que o diferenciava das outras crianças. Perceba bem uma coisa. E Jesus, em sabedoria, crescia, e também crescia em estatura, e em graça diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus, Jesus tinha graça, porque sendo o próprio Filho de Deus, em todo o tempo ele recebeu graça de Deus, favor de Deus. Deus olhava para ele e favorecia a sua vida com privilégios não, mas com um cuidado, um zelo, o mesmo zelo que Deus tem para com a nossa vida nos dias de hoje. Também ele cresce em estatura, sabedoria e graça diante dos homens. É notório que esse menino é diferente. Quem olha para ele vê que ele é inteligente. Quem olha para ele vê que ele se conduz com sabedoria, mesmo sendo criança. As pessoas que olhavam para Jesus achavam graça nele, ou seja, gostavam, admiravam. Quando olhavam para Jesus, viam nele diferença, mesmo ele sendo menino. Ele era um menino que ia crescendo com graça diante de Deus e diante dos homens. A verdade prática da nossa revista nos traz aqui a seguinte colocação: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós podemos concluir desta verdade prática que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz consigo duas naturezas. Ele traz a natureza divina e a natureza humana, e não são conflitantes. A natureza divina ele traz por quê? Porque desde os antigos profetas havia-se a promessa de que ele nasceria de uma virgem, ou seja, o nascimento de Cristo foi virginal. Ele foi gerado do Espírito Santo de Deus, numa moça de um ventre puro, que não se contaminou com vida sexual. Esta criança nasce, então, de um ventre que nunca foi tocado por homem nenhum, por isso do seu nascimento virginal. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Não há, então, a concepção de ato sexual. Não há, então,
a concepção do pecado original que todos nós carregamos. Este menino, ele nasce livre de todo o pecado. E quando ele nasce e passa a crescer, se desenvolver em estatura, em sabedoria, em graça, ele vai crescendo e ele vai também se abstendo dos pecados experimentais, que são os pecados que nós cometemos todos os dias, que nós deliberadamente agimos pecando. Então Jesus não teve esta prática. Ele nasce livre do pecado original e ele continua na sua vida livre do pecado experimental. Leitura bíblica em classe eu gostaria de fazer com os irmãos, está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 40 ao 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiam a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disseram-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreendiam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. É interessante, irmãos, que a Bíblia não vai nos dar muitos exemplos acerca da infância de Jesus, mas Lucas ele traz essa particularidade. Ele fala que Jesus, aos 12 anos de idade, ele sobe com os seus pais, como era costume de todo judeu, se dirigir a Jerusalém, e lá em Jerusalém eles iam por ocasiões das festas de Páscoa, de tabernáculos, de pães asmos, da festa da colheita, e nesta feita eles sobem por ocasião da festa da Páscoa, com toda a família. E lá eles participam daquela festividade e depois eles se retiram para voltar para casa. É interessante que naquele meio de festa, naquelas comemorações, toda a família de Jesus está ali empolgado com tudo que está acontecendo e eles estão retornando para casa. No meio do caminho, Maria dá falta de Jesus. Maria começa a perguntar para José, para os parentes que com eles estão, se algum dos parentes estavam com Jesus. E eles dizem, não, nós não estamos. Só que é interessante que isso já é quase um dia de viagem. Um dia eles andaram para tomar a ciência de que Jesus não estava com eles. Então eles resolvem voltar a Jerusalém. E quando eles resolvem voltar a Jerusalém, eles procuram por Jerusalém toda. E isso, irmão, já vai indo para o 3º dia que está procurando o menino. E eles entram então finalmente no templo. E quando chegam no templo, está lá Jesus, um menino de 12 anos, sentado aos pés dos doutores e escribas, os doutores da lei, fariseus e saduceus, e ele está ali sendo interrogando, fazendo perguntas, respondendo perguntas, e é interessante que Lucas destaca que as perguntas que Jesus fazia, muitas vezes aqueles homens não sabiam responder, mas as perguntas que lhes era feita, ele respondia a todas. Era um menino, então, que observava muito bem a palavra de Deus, que cresceu, irmãos, com o ensinamento de José, certamente, cheio de temor de Deus. E é interessante, então, que este menino, ele está ali fazendo algo que é interessantíssimo. Ele está cumprindo um ritual judeu, um ritual de passagem da sua adolescência
para a maturidade. É interessante que quando o judeu ele chega à idade de 12 anos, ele tem que cumprir o mitzvah, esta passagem da adolescência para a vida adulta. O bar mitzvah, o significado é filho do mandamento. Ele faz o quê? Ele insere o adolescente na vida adulta. Ou seja, aquele que era considerado um menino, ele passa a ser considerado homem na passagem dos 12 para os 13 anos, quando ele cumpre este ritual dentro da sinagoga. Ele passa por uma sabatina de perguntas relacionadas à Torá, às leis, ao nosso Antigo Testamento, aquilo que nós usamos como Antigo Testamento, e todas as perguntas que são feitas a esse garoto precisam ser respondidas corretamente para que ele seja aceito na comunidade judia daquela época. Então Jesus ele faz o seu bar mitzvah que de uma forma espontânea, onde ele mesmo se apresenta, onde ele mesmo é questionado e ele passa então a responder todos os questionamentos acerca deste ritual judaico. Uma outra coisa interessante, irmãos, que nós precisamos destacar aqui, é que muitas vezes a gente percebe, alguns obreiros até, dizer assim, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, e nesses 4 evangelhos Jesus... Não, nós temos um evangelho só, irmãos. Nós precisamos entender isso aí. Nós temos apenas um evangelho. Um evangelho falando acerca de um Cristo só, e este evangelho, ele é descrito por 4 evangelistas diferentes. 4 perspectivas diferentes do mesmo e único evangelho. Então, quando nós falamos sobre o evangelho, é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a visão de Mateus, segundo a visão de Marcos, segundo a visão de Lucas e segundo a visão do evangelista e apóstolo João. Então, cada um destes homens, eles têm uma perspectiva do evangelho que eles estão escrevendo. É interessante nós lembrarmos que Mateus ele foi apóstolo de Jesus. Mateus ele escreve com propriedade acerca de Jesus porque ele viu e ele ouviu diretamente da fonte que era Jesus. Quando nós olhamos para o evangelho, então, nós entenderemos o seguinte: o evangelho de Mateus, ele é escrito para os próprios judeus. Mateus ele está escrevendo para os seus patrícios. Ele escreve Jesus como sendo o rei, o Messias, o Salvador ungido, o Cristo esperado por Israel. Por quê? Porque ele está falando ao povo dele. Ele tem esta perspectiva, mostrar Jesus como rei dos judeus. Quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, nós vamos perceber uma pequena diferença. Marcos não andou com Jesus. Marcos ele era companheiro de Paulo nas viagens e foi discipulado por Pedro. Quando esse Marcos aqui, ele começa a escrever o seu evangelho, ele tem uma outra preocupação. Ele apresenta o evangelho aos romanos. E aos romanos ele não poderia dizer que Jesus era rei. Aos romanos ele apresenta esse evangelho como Jesus sendo o servo. Porque ao romano não interessa a genealogia de onde veio o servo, interessa qual é a sua função, para o que este servo vai servir. Então, Jesus é apresentado por Marcos como servo fiel, como aquele que veio para servir. Lucas, já sendo um médico, ele tem uma linguagem mais minuciosa. Lucas ele tem uma linguagem mais refinada. Ele se atenta muito mais para os detalhes. O evangelho de Lucas é muito mais rico, de palavras mais refinadas, e ele é muito mais profundo se nós analisarmos o evangelho de Lucas com os outros evangelhos. Por quê? Porque Lucas era um médico. Lucas era um médico que estava a serviço de Teófilo. Teófilo era um governante, um membro da corte romana de grande importância, que ouve falar de Jesus e, ouvindo falar de Jesus, desperta nele uma curiosidade muito grande. E então ele chama Lucas, um médico certamente da família ou da corte, e diz: olha, vá a Jerusalém e levante informações, o máximo de informações possíveis
deste homem chamado Jesus, porque eu quero saber se é assim mesmo como falam acerca dele, e se aquilo que ele anda fazendo é verdadeiro. Nada melhor, irmãos, para atestar um milagre de cura do que um médico. Então ele envia este médico com a função única de verificar a veracidade de todo aquilo que Jesus estava realizando em Jerusalém. Então Lucas, quando vai a Jerusalém, ele não andou com Jesus, mas ele conheceu Paulo, era contemporâneo de Paulo, viveu com Paulo e até acompanhou Paulo também em algumas viagens. E ele vai para Jerusalém com esta função de levantar informações acerca de Jesus e de atestar a veracidade daquilo que Jesus realizava. E ele então, certamente, ele obtém as informações deste evangelho com o apóstolo Pedro e com os outros irmãos que viviam ao redor de Jesus, como Maria, como Lázaro, como Marta, como Maria Madalena, como a própria mãe de Jesus. E ele começa então a reunir estas informações e ele faz este evangelho que nós conhecemos muito bem. Outra coisa interessante a ser destacada é que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinótipos. Evangelhos sinótipos, isto é, evangelhos sinônimos, evangelhos que carregam um conteúdo muito parecido. As histórias que são contadas nestes evangelhos, elas carregam as mesmas narrativas e com 4 pontos de vista diferentes, mas muitas vezes as parábolas são escritas da mesma maneira, as histórias são relatadas das mesmas maneiras, a estrutura de escrita é muito parecida, por isso são chamados sinótipos. E o Evangelho de João é um evangelho um pouco mais à parte. O Evangelho de João, João apresenta a Cristo como Filho de Deus ou como sendo o próprio Deus. A particularidade que Jesus pega de Jesus, que João pega de Jesus, não tem muito a ver com a preocupação que os irmãos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram. Ele coloca Jesus como um ser individual e ele relata muito mais a personalidade de Cristo do que praticamente os seus feitos. Então isso é interessante de nós colocarmos aqui para os irmãos. Outra situação, meus irmãos, é nós lembrarmos o seguinte: Jesus então era 100% homem e 100% Deus. Jesus sempre foi 100% homem e 100% Deus. Ele carrega estas duas naturezas, porque ele nasceu do ventre de uma mulher e ele também foi gerado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então estas duas naturezas coexistem de forma harmoniosa dentro do próprio Cristo. Amém, meus irmãos? Na introdução da nossa revista, o autor vai dizer o seguinte: se na lição passada nós estudamos sobre o homem do pecado, enfocamos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Irmãos, deixa eu colocar um outro contraponto aqui para os irmãos. A Bíblia fala sobre a encarnação de Jesus. Nada tem a ver com a ideia de reencarnação. Na Bíblia nós não tratamos de reencarnação. Nós tratamos da encarnação. A encarnação é a forma que Jesus tomou como homem. Sendo espírito, porque Deus é espírito, ele encarnou, ou seja, ele habitou num corpo humano. Ele se transformou em homem. Isto é a encarnação. A reencarnação já é uma outra história. Nós não vamos entrar nesse paralelo hoje. Mas só para ficar claro, a Bíblia não trata de reencarnação. A Bíblia trata de encarnação. Nós entramos no corpo uma só vez e depois disso segue-se a morte. E depois da morte segue-se o juízo, todos nós sabemos. Aí você diz assim, mas Lázaro ressuscitou. Ressuscitar não tem nada a ver com reencarnar. Reencarnar, irmãos, é muitas vezes voltar num outro corpo, ou no corpo de um animal, ou numa outra forma física qualquer. Isto é reencarnação.
A encarnação é você entrar no teu corpo, permanecer no teu corpo, até que você seja redimido por Cristo, arrebatado, ou que você venha morrer, e um dia você vai ser ressuscitado no mesmo corpo, só que este mesmo corpo não será mais corruptível. Esse corpo será transformado num corpo de glória. Mas não é isso que hoje a lição trata, nós vamos seguir aqui no texto que nós temos em mãos. Nosso ponto central nessa lição é que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Há muitas filosofias e muitas teologias, até cristãs, que não conseguem acreditar que Jesus Cristo seja homem, pelo tamanho dos feitos que ele fez. E muitos acreditam que Jesus seja somente homem, porque nasceu de uma mulher. Mas a Bíblia está afirmando, irmãos, para nós. E nós, como assembleianos, principalmente belemitas, nós cremos, irmãos, na nossa regra de fé, no nosso estatuto, que a Bíblia nos garante que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, Jesus verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus Cristo era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus, e neste tópico enfocaremos a sua divindade. Irmãos, perceba uma coisa, é muito diferente do que os gregos pensavam. Jesus não foi um semideus. Jesus não foi um homem que nasceu de uma mulher que teve uma relação com os deuses. Não. Jesus foi gerado do próprio Espírito Santo de Deus. Porém, irmãos, Jesus sempre foi Deus. Quando nós começarmos a olhar para a palavra de Deus, lá em João, no capítulo de número 1, eu quero ler aqui com os irmãos, João, no capítulo de número 1, você vai entender muito bem qual era esta colocação de Jesus sempre ter sido Deus. Porque na cabeça de alguns irmãos fica a ideia de que Jesus foi o fruto de uma relação de amor com Maria e o Espírito Santo. Isso nunca aconteceu. O próprio nome Espírito Santo já fala quem ele é. Se ele é santo, ele não poderia ter conjunção carnal. Jamais. Nunca aconteceu e nunca irá acontecer. O Espírito que é santo permanece santo. Percebe isso? Então olha o que o apóstolo João escreve acerca de Jesus Cristo. Capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos parar aqui. No princípio, isto fala, lá no início, na criação de todas as coisas, quando Deus decide criar o mundo, no princípio, Jesus era o Verbo. Jesus era a palavra de ordem. Jesus estava com Deus, e o Verbo era, e Jesus era, Deus. Sempre foi, é e sempre será Deus. Então você fala assim, mas como é que pode? Irmãos, é mais ou menos assim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade única. Os três formam Deus. Ah, mas como é isso, pastor? Isso é impossível de acontecer. Irmãos, entenda que nós como homem também carregamos uma tríade. Eu sou o Ronaldo, espírito, tenho uma alma e habito neste corpo que os irmãos estão vendo aí pela live. A mesma tríade existe em Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três sempre agiram juntos, sempre concordaram em tudo o que fizeram, mas sempre foram livres para agir individualmente também. E aqui Deus está dizendo o seguinte, através da sua palavra. No princípio ele era o Verbo, Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Observe então que, para nós tentarmos aqui ilustrar aos irmãos,
essa trindade, acontecia assim. Deus planejava, no momento que ele ordenava, era Cristo. Cristo era o verbo, palavra de ordem. O verbo haja, exista, aconteça, reproduza, nasça, cresça. Tudo isto era lançado da boca de Deus, era o verbo em ação. E o executor de toda a obra era o Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas. Deus planejando, Jesus, palavra de ordem, e o Espírito, executor de todas as obras. Então perceba que Jesus sempre foi Deus, e desde o princípio esteve com Deus, e lá na criação de todas as coisas deste mundo, ele participou ativamente de todo o processo de criação. Então Jesus sempre foi Deus. Aqui no tópico 1 vai dizer sobre a eternidade com o seu Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava com o Pai, estava no Pai e criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então observe bem uma coisa, irmãos. Jesus sempre esteve com Deus e sempre esteve em Deus. Lá no livro de Isaías, o próprio Isaías profetizando diz assim: porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso é Jesus, irmão, é o próprio Cristo, tá certo? Então nós vamos aqui para o tópico 2, os seus atributos e grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente e onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele está presente em todos os lugares e ele tem ciência de todas as coisas que acontecem. Todo o tempo, Jesus sempre carregou esses atributos. Agora, quando ele encarna, ele esvazia-se de toda esta glória. Ele precisa ser como homem. Então observe que na encarnação de Cristo, ele precisava deixar, mesmo que seja por algum momento, estes atributos de Deus, porque senão ele não seria humano. E como humano, ele precisaria orar a Deus, ele precisaria buscar a Deus, ele precisaria entrar em comunhão total com este Deus, como todo homem precisa, para que ele pudesse desenvolver os atributos que sempre foi dele. Então você perceba que existe na teologia um termo usado no hebraico que se diz kenosis. Kenosis. Este kenosis é o esvaziar-se de si mesmo a tal ponto de se colocar no lugar do outro. Ou seja, Jesus sendo Deus, ele deixa a sua glória, ele desce, nasce no ventre de uma mulher virgem, encarna como homem, e como homem ele precisa esvaziar-se de todos os atributos de Deus para aprender como homem, como vai buscar a Deus e como se aproximar desse Deus de tal maneira que pudesse fazer os milagres que ele fez. Então observe que Jesus em todo tempo, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou para assumir a forma de homem. E como homem, ele tem que mostrar a nós homens, seres humanos, como deve se comportar frente a este Deus que é eterno. Amém, meus irmãos? Nós então aqui na lição vamos falar sobre Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Irmãos, perceba bem uma coisa. Quando Cristo nasceu, a Bíblia diz que uma estrela brilhou no céu, uma estrela diferente, uma estrela mais forte. Essa estrela se moveu
E atrás dessa estrela veio 3 reis magos. Na verdade a Bíblia não fala se era 3, se era 2. Também quando fala que eram magos, isto a gente pode traduzir por sábios do Oriente. Não é que eles eram feiticeiros, mas eles tinham ali alguma sabedoria que, pelos sinais dos céus, eles conseguiram entender que havia nascido o Salvador. E eles saem lá da terra da Pérsia e vêm, irmãos, para reverenciar este Deus que nasceu entre nós. É interessante que as nações vizinhas tinham conhecimento do nascimento de Jesus. Os judeus também tinham plena condição de conhecer que Jesus nasceria por aqueles dias. Mas a Bíblia diz que eles o rejeitaram. Não é que eles não reconheceram, não é que eles não entenderam, não é que eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, é que eles o rejeitaram. Isto é muito grave, irmãos, isto é muito sério. A Bíblia vai dizer, irmãos, que uma certa vez Nicodemos, um fariseu, doutor da lei, ele sai de noite e vai ter com Jesus, e ele começa a indagar Jesus, e ele confessa com os próprios lábios, dizendo o seguinte: Senhor, mestre, nós bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode operar os milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então perceba que todos os fariseus tinham este conhecimento de que Deus estava com Jesus, de que estava em Jesus e que Jesus estava em Deus. Homens que vieram do Oriente reconheceram que ali nasceu o Cristo, trouxeram a ele presentes. Agora, por que os judeus não o reconheceram? Porque não queriam perder os teus cargos, porque não queriam abrir mão do clero, porque não queriam, irmãos, deixar de ser o destaque nas sinagogas. Foi por isso que eles deixaram de crer em Jesus, ou de seguir a Jesus, e por isso tramaram contra Jesus. Então perceba que Jesus estava no seio do Pai, todo o tempo. Jesus manteve em todo o tempo uma ligação muito forte com Jesus, com Deus. Todo o tempo ele andou com Deus, ao ponto dos próprios apóstolos, em um determinado tempo, procurar Jesus e dizer: Senhor, ensina-nos a orar como convém, porque eles sabiam que Jesus fazia o que fazia, porque Jesus era um homem de oração. John Brudos, ele vai falar o seguinte, que Jesus, irmãos, talvez o único homem sobre a face da terra que nunca teve necessidade de orar foi Jesus. Porém, irmãos, se há um homem sobre a face da terra cuja vida foi marcada pela oração, também foi Jesus. Aquele que menos tinha necessidade de orar foi o que mais orou em todo o tempo, foi Jesus. Para quê? Para nos dar o exemplo de que, como homem natural, 100% humano, com necessidades físicas iguaizinhas às nossas, ele precisava de Jesus todo o tempo, orar a Deus. Assim também as nossas vidas. Então vamos aqui, irmãos, tópico 2, 2 do tópico 2, profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o tempo do Velho Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das suas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Isso a gente vai encontrar lá em Gênesis no capítulo 12, Samuel no capítulo 7, Mateus no capítulo 1. Isto vai falar, irmãos, das promessas de Deus acerca de Cristo. Todo o Antigo Testamento, irmãos, aponta para o nosso Salvador. Desde Gênesis 3,15, a Bíblia diz que após a queda do homem, Jesus chamou a serpente, chamou Adão e chamou a Eva e começou a determinar os castigos que cada um deles receberiam pela desobediência. Ali mostra a falência moral de Adão. Ali mostra a sua queda. Quando Adão ele
se deixa levar por Eva e come aquele fruto, ele então perde, irmãos, a comunhão com Deus. E ele é colocado para fora do jardim, mas não para por aí. Você percebe que Deus chama a mulher e diz: mulher, porque me desobedecestes, as suas dores de parto serão multiplicadas. Quer dizer, em todo tempo a mulher teria dores de parto, mas agora as dores seriam multiplicadas. E ele colocaria uma inimizade entre a mulher e a serpente. E é difícil hoje a gente ver uma mulher que goste de serpente. Não chega perto nem que pague, né? E as dores, irmãos, do parto são dores terríveis. Comparadas na escala de dor, existe uma escala de dor dentro das agências de saúde, que diz que a dor do parto é comparada à dor de uma cólica renal. Então, os irmãos imaginem aí o que deve ser parir um filho. Para o homem, Deus chama este homem e diz o seguinte: porque você desobedeceu, do suor do seu rosto você comerá, do fruto do seu trabalho, e a terra será maldita. Ou seja, a terra produzia, irmãos, com facilidade. O homem chegava e colhia, jogava a semente no chão e ela brotava. Não precisava de muito esforço para arar a terra. Mas a partir de então, o homem precisava agora penar, suar e se desgastar para comer do fruto do seu trabalho. Para a serpente, Deus vira para a serpente e diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça desta serpente. Ou seja, da semente da mulher, ou gerado de uma mulher, nasceria um homem que pisaria a cabeça da serpente. Isto fala, esmagar os planos do diabo, desfazer os planos do diabo. Jesus não se manifestou a não ser para desfazer as obras do diabo. Que nesta manhã, irmão, o Senhor possa entrar na casa de cada um de vocês que está acompanhando a live e possa ter a certeza no teu coração de que Ele está entrando aí, é para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É para isso que Jesus se manifesta na vida dos crentes. É para isso que Jesus se manifesta na vida de todo homem, de toda mulher que crê em Cristo Jesus como Filho de Deus e como o próprio Deus e como homem que foi e como aquele que morreu e ressuscitou e trouxe a nós, irmãos, viva esperança de que toda a obra do diabo é desfeita no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bem, meus irmãos. Profetizando no Antigo Testamento, então, todos os profetas vieram anunciando o nascimento de Cristo. Então, havia uma necessidade, irmãos, do mundo ser preparado. O mundo precisava ser preparado para a vinda de Jesus Cristo, para o aparecimento de Jesus Cristo. E então a Bíblia chama isto, irmãos, de plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Jesus se manifestaria como homem. Isto é, o que é a plenitude dos tempos? Seria uma preparação mundial. Seria, irmãos, a preparação de um governo, a preparação de uma mente acadêmica, de uma cadeia de leis, de governos, de pensadores, de raciocínio lógico. Então perceba que a plenitude dos tempos, ela é a preparação do mundo para a recepção do Filho de Deus que nasceria. Como isso se deu? Quando nós olhamos para a época em que Jesus nasceu, a filosofia grega, os pensadores gregos estavam imperando no mundo. Havia pensadores, haviam homens que discutiam em praças sobre todos os temas para aprendizado. Então havia ali pessoas inteligentíssimas que até hoje norteiam os nossos pensamentos, como Sócrates, Aristóteles e tantos outros filósofos da época e médicos e doutores da Grécia Antiga que norteiam os nossos comportamentos até hoje. Havia ainda o governo romano, as leis romanas. Só um minutinho, meus irmãos. Juliana, traz um golinho de água aí para mim. As leis romanas,
elas estavam, irmãos, tomando toda a face da terra. O Império Romano estava marchando sobre a terra, no mundo antigo, sobre toda a Europa, sobre todos os países. Eles dominavam muitas províncias. E isto facilitou com que o evangelho fosse levado adiante, porque tinham estradas, porque tinham leis, porque tinham governos em cada cidade, porque havia uma facilidade na proliferação deste evangelho. Na sua calça. Só um minutinho, irmãos. Então, meus irmãos, e além de tudo isso, dos judeus haviam as sinagogas espalhadas por todas as cidades também. Então a plenitude dos tempos foi a junção de um governo forte com leis que garantisse os direitos dos cidadãos, que isto era Roma, com uma filosofia de vida, pensadores, raciocínio lógico, discussões que podiam ser úteis para trazer a lógica das coisas, que era o mundo influenciado pelos gregos, e as sinagogas, que eram a cultura judaica sendo difundida e ensinada em todo o mundo, por onde estivesse passando os judeus, através dos ensinos das sinagogas. Então perceba o seguinte: quando nós olhamos para todo esse panorama, nós percebemos que o mundo estava preparado. Toda a conjuntura atual daquela época estava pronta para receber o Filho de Deus. E então Jesus se manifesta justamente nesta época chamada plenitude dos tempos. Todo o mundo estava preparado para recebê-lo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Jesus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que acontece aqui. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, ou como o próprio Deus, nós recebemos deste Cristo, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, garantiu para nós a remissão dos nossos pecados. Se eu aceito esta verdade no meu coração, confessando com os meus lábios, crendo lá dentro do meu coração nisso, eu vou a crer que este Cristo remiu os meus pecados, apagou os meus pecados, me resgatou das mãos daquele que havia me distanciado de Deus. E isto traz para mim um Espírito de Deus, o Espírito de adoção, é o Espírito Santo de Deus. Este Espírito de adoção que adentra a minha vida, lá em Romanos 8, em Romanos 15, versículos 7 e 8, você vai encontrar ali, desculpe, irmãos, Romanos 8, versículo 15, você vai encontrar ali o Espírito de adoção, que nos incentiva a clamar por Deus dizendo, Abba Pai, nos coloca na condição de filhos também. Assim como Jesus Cristo era 100% homem, mas tinha a sua natureza 100% divina, nós também, como 100% homem, podemos alcançar não a condição de sermos divinos, mas de sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos sendo restaurados à paternidade original. Deus passa a ser nosso Pai. A nossa relação com Deus não é mais de servo e senhor, não é mais somente de amigos, mas é de filhos para com o seu Pai. Graças ao Espírito de adoção que vem sobre nós e que nos incentiva a clamar Abba Pai. Este Abba, meu irmão, é como se você pegasse a palavra Pai no diminutivo. Abba Pai. Juntos significam paizinho ou papaizinho. Isto é, uma expressão judaica que demonstra o sentimento do coração de uma criança, que é o de se lançar nos braços do pai, confiando que este pai vai o segurar, que este pai vai sustê-lo. Quando nós clamamos Abba Pai, nós estamos lançando a nossa vida sobre os braços deste Pai, sobre os braços deste Deus.
é estar na presença deste Deus, é colocar a nossa vida nas mãos de Deus por completo. É o Espírito de adoção, o Espírito Santo de Deus, que desceu sobre cada um de nós, que nos dá a condição de termos plena convicção e certeza de que somos filhos de Deus e que, como filhos de Deus, nós podemos nos lançar neste Deus sem reservas, que Ele vai nos sustentar nas suas mãos poderosas. Louvado seja o nome santo do Senhor. É glorioso, irmãos, este pensamento. E é glorioso, irmãos, este sentimento que nós temos também acerca de Deus. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Está aqui no tópico 5, irmãos. Ainda do 2. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, e iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Então Jesus ele nasce nesse ambiente, cercado de pensamentos, irmãos, de raciocínios, de filosofias gregas, sendo, irmãos, bombardeado com toda a sorte de pensamentos deste mundo, mas ele também nasce, irmãos, regado, cuidado, zelado, cercado de pensamento judaico, de Bíblia, de Torá, de leis, e ele cresce, irmãos, nesse ambiente. E é interessante que a Bíblia diz que ele cresce na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Irmãos, entenda bem uma coisa. Crescer na graça é crescer na comunhão com Deus. Crescer no conhecimento é crescer, irmãos, intelectualmente. Quando a Bíblia diz que o nosso culto é racional, é porque o nosso culto é planejado, é pensado. Tudo que nós fazemos, irmãos, na igreja, na presença de Deus, não é porque nós fazemos porque alguém diz que tem que fazer. Não, é porque nós aprendemos. Nós raciocinamos sobre aquilo. Nós trazemos a razão do que estamos fazendo. Tudo o que fazemos na presença de Deus é com razão, é com ideal que veio, irmãos, não porque fomos convencidos por alguém, mas porque buscamos o conhecimento. Crescemos no conhecimento. Nós estamos falando daquilo que vivemos, não é daquilo que falaram para a gente. Eu acho lindo uma passagem bíblica, irmãos, onde uma certa vez Jesus entra na cidade de Samaria, chega à beira de um poço, lá tem uma mulher de uma conduta um tanto duvidosa, ele se senta para conversar com essa mulher samaritana, e a mulher diz assim, mas como é que você está falando comigo? Se você é judeu, o judeu não fala com o samaritano não fala com o judeu, e você vem ainda me pedir água, vem me pedir de beber. E ele diz, mulher, se você soubesse quem te pede de beber, você não só daria de beber, mas pediria de beber da água da vida, e nunca mais você teria sede. Ela falou, Senhor, então me dá dessa água. E ele diz assim, vai lá chamar teu marido. E ela diz assim, Senhor, não tenho marido. Ela falou, disseste bem, porque já teve 5, e o que você tem agora não é seu. E aquela mulher, então, caiu em si e disse assim, esse homem não é um homem comum, ele é um homem vindo da parte de Deus. E ela então diz assim, espera aqui, Senhor, corre lá na cidade, anuncia as coisas que Jesus havia dito para ela. E depois de anunciar estas coisas, aquele povo que vem ver Jesus, eles dizem uma coisa interessante, dizem assim, olha, agora nós estamos crendo neste Jesus, não mais porque te ouvimos falar, mas agora porque temos testemunhado. Olha que coisa linda, irmãos. Assim aconteceu com a nossa vida. Nós não cremos mais em Jesus porque ouvimos falar. Nós cremos em Jesus porque temos testemunhado daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O Senhor tem feito coisas grandes, maravilhosas na vida de todos nós. Por isso nós cremos em Jesus. Não é uma emoção, não é uma empolgação. Nós temos, irmãos, testemunho de Cristo na nossa vida e por isso nós servimos a este Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Sobre o homem perfeito, tópico 3, olha o que diz aí. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito a qualquer pecado, nem original e nem experimental. Ora, Jesus como homem, irmãos, viveu aqui com as mesmas fraquezas,
com as mesmas necessidades. Era um ser humano, irmão. Sentia fome, sentia cansaço, tinha vontade de dormir, precisava de banho, precisava de comida. Era um homem como qualquer outro. Porém, o que Jesus diferia de todos nós é que Jesus não nasceu com o pecado original, com a concepção carnal, ele nasceu gerado do Espírito, e crescendo, orientado pelos seus pais, ele também ficou livre de pecados. Os pecados experimentados que eu e você comete, ele se livrou disso. Então Jesus estava liberto de pecados, porque a comunhão que ele exercia com Deus era perfeita. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Olha o que diz. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana, igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7 e versículo 26. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios, e ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Meus irmãos, então, aqui nós estamos vendo Jesus como perfeito homem. Ele é o exemplo maior, ele é o modelo. Eu e você podemos muitas vezes ler as cartas paulinas e dizer no nosso coração, nossa, Paulo foi um grande exemplo, foi. João foi um grande exemplo, Mateus foi um grande exemplo. Mas o único exemplo a ser seguido é o de Jesus. Todos nós devemos firmar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A ele sim, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o domínio está em suas mãos. Todo o poder lhe foi dado acima dos céus e da terra e debaixo da terra. Tudo está no querer e na vontade deste Deus. Nós queremos, irmãos, louvar a Deus e engrandecê-lo por Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o elo que nos liga a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. E na conclusão da lição, então, irmãos, nós vamos encontrar aqui o autor da revista dizendo o seguinte: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Aqui está o desafio da lição nesta manhã. Olhar para Jesus, somente para Jesus. Você muitas vezes olha para o pastor, olha para o obreiro, olha para a irmã do ciclo de oração, olha para o irmão que você se espelha. Irmãos, não olhe para eles. Porque, na verdade, irmãos, todo homem está suscetível à queda, está suscetível ao erro. E você pode escrever isso no teu coração. Uma hora nós vamos falhar com você. Nós vamos magoá-lo, nós vamos chateá-lo. Às vezes uma palavra que foi mal direcionada pode trazer, irmãos, uma tristeza. Isso pode acontecer com todos nós. Por isso, não atente tanto para aquilo que nós fazemos ou quem nós somos, porque todo homem, irmãos, cai. Mas olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Só nele nós vamos encontrar a perfeição. Só nele nós vamos encontrar o exemplo perfeito a ser seguido. E a lição, irmãos, nos desafia hoje. Aqui, olhando para Cristo, nós chegamos à estatura de varão perfeito. Esse é o desafio da lição para a nossa vida hoje. Como Jesus se esvaziou, como Jesus tirou dele toda a glória, tornou-se homem, e como homem, ele agradou a Deus de tal maneira que não deixou de ser Deus, mesmo sendo homem. Este é o desafio da nossa vida. Nós não vamos nos tornar deuses, mas nós vamos nos tornar pessoas
que qualquer um olhando para nós diga acerca de nós: ali vai um verdadeiro filho de Deus, porque chegamos à estatura de varão perfeito, sem tropeçar em palavras, e que as nossas obras falem por nós o evangelho que queremos pregar em palavras. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. O questionário aqui, irmãos, nós temos algumas perguntas, e dentre elas aqui, discorra sobre a eternidade de Jesus Cristo. A resposta é: como o Filho do Homem, Jesus foi gerado pelo Pai, no tempo histórico através do Espírito Santo. Todavia, como Filho de Deus, ele é eterno e sem início e sem fim. Bem sabemos que, como homem, Jesus nasceu há 2020 anos atrás, mas como Deus, sempre foi eterno. Cite algumas evidências de humanidade de Cristo: as dores e incômodos, a fome e a sede, no jardim a agonia. Jesus experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Por isso a Bíblia diz que ele era experimentado em trabalhos, né? Jesus desde menino nasceu e ajudava o seu pai na marcenaria. Carregou madeira, serrou madeira, trabalho pesado, entrou farpa na mão. Ele sentiu dores, ele sentiu fome, ele sentiu sede lá no deserto, né? Foi tentado. Tudo que nós passamos, Jesus passou também. Por que a humanidade do Senhor Jesus era aparente? A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Então, a humanidade de Jesus não era só aparente, era real. A humanidade de Jesus, todo o tempo, foi real. Ele viveu as dificuldades que nós vivemos. Quando ele se esvaziou e se fez carne, aí a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 7, que ele se tornou um sumo sacerdote diferente dos outros, porque ele podia se compadecer de nós. Ele sentia a nossa dor, ele sentia a nossa necessidade. Ele soube, irmãos, o que era perder um pai. Ele soube, irmãos, o que era ser rejeitado pelos irmãos. Ele sentiu o que todos nós sentimos, irmãos. O que podemos concluir quando olhamos para o Senhor Jesus? Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque nele e apenas nele somos plenamente redimidos. Então nós não somos fracassos, irmãos. Nenhum de nós nesta manhã somos fracassados. Você é um projeto que deu certo. Jesus olhou para você, amou a sua vida, comprou você na cruz do Calvário, a bom preço ele te comprou, a preço de sangue. Não foi com ouro, não foi com prata, mas o sacrifício de Cristo Jesus nos trouxe de volta à presença de Deus e à comunhão plena com este Deus a qual nós servimos. Em que Jesus era perfeito? Tanto no falar quanto no agir, ou seja, em tudo. Jesus era perfeito. E se quisermos alcançar esta estatura de varão perfeito, irmãos, o meu conselho para você é: fale menos, ouça mais, porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que não tropeça em palavras, este é varão perfeito. Então que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu quero mais uma vez orar com vocês, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que participaram da live. Que Deus possa continuar falando no teu coração. Um forte abraço, um forte beijo aí, um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vamos orar, irmãos. Sim, minha querida secretária aqui está lembrando, meus irmãos, que às 18 horas hoje, às 18 horas, nós vamos entrar de novo na live para trazer aos irmãos uma breve palavra. Irmãos, não deixe de participar. Aproveite este momento e continue cultuando a Deus nos horários que você estava acostumado. Vamos cultuar, meus irmãos. A partir das 18 horas eu vou iniciar a live, nós vamos cantar um hino, vamos fazer uma oração, abençoar a tua casa, vamos trazer uma palavra para o teu coração. Não deixe de participar, não deixe de cultuar. Reúna a família aí, é a hora do culto. Vamos cultuar, você na tua casa ou na minha casa, e o Espírito Santo de Deus há de nos visitar aqui a todos nós. Irmão Roberval, Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom o senhor estar participando. Nós vamos orar agora
estenda aí as suas mãos ao céu, fecha os teus olhos e vamos orar a Deus, pedindo que o Senhor abençoe este domingo. Às 18 horas voltaremos, na terça-feira voltaremos às 19h30 e na quinta-feira também vamos fazer os cultos nos mesmos dias e horários, mas sempre pela live, tá bem, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, Senhor, para agradecê-lo, para engrandecê-lo, para louvá-lo e bendizê-lo, Senhor amado e santo, por esta manhã gloriosa na sua presença. Nós queremos, ó Deus, agradecê-lo por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado, Senhor, no dia, ó Senhor amado, que nos deste, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai amado e santo, por este domingo, porque posso ouvir, ó Deus, os passarinhos lá fora, Senhor, porque nos meus pulmões há fôlego de vida, porque podemos, ó Pai, participar com os teus servos deste momento, Senhor, de meditação da sua palavra. Que o Senhor continue operando, Senhor, na vida dos teus filhos. Abençoa o lar de cada um dos teus servos nesta manhã, que no decorrer deste dia, Pai, o Senhor nos livre e nos guarde, que nenhuma peste chegue aos nossos lares, que nenhuma praga, Senhor, alcance a nossa casa, a nossa família, em um nome de Jesus Cristo, e no teu sangue, Senhor, nos cobre, ó Pai, para que assim, Senhor amado e santo, possamos glorificá-lo através do livramento, do testemunho, ó Pai amado e santo, que o Senhor há de assim realizar na nossa vida. Pai amado e santo, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção. Diga comigo aí onde você está. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam um ótimo domingo a todos. Deus abençoe.